Hoje nós vamos falar sobre a observação do horizonte. Nós vamos entender que o horizonte ele não é exatamente um lugar físico. Depende muito, não apenas da perspectiva, mas principalmente das condições atmosféricas, do comportamento da luz, refração, reflexão da luz, ou seja, dos efeitos ópticos atmosféricos. Mas antes, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no meu novo canal, O Caminho Estreito. É um canal voltado exclusivamente para o estudo da Palavra de Deus. Um canal para pregações bíblicas, para entendermos as profecias, as parábolas de Jesus, os ensinamentos do Mestre, as leis e os profetas. Eu vou deixar o link do canal nos comentários e também na descrição deste vídeo para que vocês se inscrevam, pois em breve nós faremos lives por aqui, pelo canal O Caminho Estreito. Então no Caminho Estreito nós não falaremos de terra plana, nós falaremos apenas da palavra do Senhor, apenas de Bíblia. E teremos vídeos curtos também. Eu já postei aqui Profecia de Daniel 8, às 2.300 tardes e manhã, que é uma live, que foi uma live longa de quase 2 horas. Postei também a Parábola dos Talentos, uma explicação profunda, bastante interessante, um vídeo de 14 minutos. Postei há 2 dias a Parábola das 10 Virgens, um vídeo com 17 minutos. E eu quero postar aqui com uma certa frequência. Então é importante que todos os meus inscritos também sejam inscritos aqui no canal Caminho Estreito com o sininho ativado, tá bom? Agora vamos para o vídeo. Para que nós possamos entender sobre a observação do horizonte, sobre o limite da visão, a gente tem que entender um pouquinho sobre o comportamento da luz e alguns fenômenos que ocorrem com a luz, pois nós não vemos os objetos em si, nós apenas podemos enxergar a luz que é refletida por eles e que chega até os nossos olhos ou até a nossa câmera. Então vamos para alguns conceitos básicos. A reflexão da luz é um fenômeno que ocorre quando a luz altera sua direção de propagação após interagir com algum meio. Por comportar-se como uma onda, a luz pode sofrer reflexão, como quando olhamos para um lago de águas calmas e vemos o nosso reflexo em sua superfície. Refração é a mudança na velocidade de uma onda ao atravessar a fronteira entre 2 meios com diferentes índices de refração. A refração modifica a velocidade de propagação e o comprimento de onda, mantendo uma proporção direta. A constante de proporcionalidade é a frequência que não se altera. E na realidade, nós podemos ter a refração, que é o desvio da luz. Então a luz ela está vindo neste caminho, neste ângulo. Ela encontra um meio mais denso ou menos denso e acaba se desviando. E ao mesmo tempo a reflexão. Aqui nós temos uma parte da luz sendo refletida e uma parte sofrendo o desvio por conta da refração, mudança de meio. O índice de refração é uma relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz em determinado meio. Esse meio pode ser ar, pode ser água, pode ser uma umidade relativa do ar muito alta, uma umidade relativa do ar muito baixa. Em meios com índices de refração mais baixos, a luz tem velocidade maior, ou seja, próximo à velocidade da luz no vácuo. Em geral, quando a densidade de um meio aumenta, o seu índice de refração também aumenta. Como variações de temperatura e pressão alteram a densidade, concluímos que essas alterações também alteram o índice de refração. Agora vamos entender na prática, após esses conceitos básicos. Aqui o horizonte ele está sendo observado ao longo de um único dia. E nós vemos uma grande variação. Ora nós podemos ver aqui a superfície, ora ela está encoberta. O limite de alcance da visão vai depender das condições atmosféricas. Ele é variável. Em uma hora você pode estar enxergando mais longe, na outra hora você pode estar enxergando menos. Depende muito do comportamento da luz, dos efeitos ópticos atmosféricos. Então essa time-lapse ela foi feita ao longo de um único dia e ela apresenta grande variação. Vou acelerar um pouquinho para vocês. Vejam isso. Vocês estão entendendo porque eu estou falando que o horizonte não é um local físico exatamente? Depende muito de como a onda luminosa refletida pelos objetos vão se desviar até chegar ao observador. Vejam agora, é a mesma filmagem do mesmo local no mesmo dia. Aqui praticamente, aquele horizonte que seria uma praia com casas, ele desaparece. Ele quase que desaparece por completo, vocês estão vendo? Mas olha a mudança que vai ocorrer. De repente,
as casas, os prédios começam a aparecer, mas distorcidos. Distorcidos, por quê? Porque a luz ela não está chegando íntegra até a câmera, até o observador. Ela está sofrendo tanto refração quanto reflexão. Então não adianta você ter o melhor telescópio do mundo, porque se o raio de luz não chegar até a lente deste melhor telescópio do mundo, você não vai conseguir aproximar o objeto, você não vai conseguir enxergar o objeto. Então independe do equipamento. Você pode ter uma Nikon P1000, uma Nikon P900, o telescópio Hubble. Se a luz não chegar até a lente, você não consegue recuperar aquele objeto que sumiu pela distância. Mas não existe curvatura. Não existe curvatura. O horizonte ele é sempre plano. Ele é infinitamente plano. A limitação está no percurso que a luz deve recorrer até chegar até você. Essa é a única limitação que existe. E também a perspectiva, é claro. A perspectiva faz com que os objetos distantes sofram uma diminuição gradual. Quanto mais distante, eles ficam menores. Então nós temos a perspectiva atuando na diminuição do tamanho aparente do objeto. E as condições atmosféricas relacionadas ao desvio, à refração, à reflexão da luz. Por isso que nós não temos um alcance ilimitado, mesmo com equipamentos de última geração. Mas não existe ocultamento por curvatura. Jamais você vai observar um ocultamento que seja por curvatura, pois a Terra ela é 100% plana. É impossível alguma pessoa detectar qualquer tipo de curvatura, não importa a altitude. Aqui um exemplo de mais ou menos 1.600 km, a Terra é sempre um plano perfeito. É quase como se tivesse sido feita por máquina, de tão plano que é. Eu vou trazer para vocês mais alguns conceitos. Vamos avançar um pouquinho. Vamos falar de miragem ou espelhismo, que é um fenômeno óptico muito comum em dias ensolarados, especialmente sobre rodovias, em paisagens desérticas ou também em alto mar. Trata-se de uma imagem causada pelo desvio da luz refletida pelo objeto, ou seja, é um fenômeno físico real, uma ilusão de ótica e não deve ser confundida com alucinação. Então, é uma imagem causada pelo desvio da luz refletida pelo objeto. Lembra que eu falei, nós não podemos enxergar os objetos em si, mas apenas a luz que é refletida por eles. A miragem pode ocorrer em diferentes condições, causando vários tipos de imagem do objeto. A luz solar em direção ao asfalto sofre refração devido ao gradiente de temperatura das camadas de ar à medida em que se aproxima do asfalto. Essa refração desvia a direção de propagação da luz e, por sinal, ela reflete-se, reflexão total. Então, na medida que a luz é desviada, ela não chega até o observador. E aí você tem a impressão de que o horizonte ele está sendo ocultado. Mas não é isso. O horizonte ele é infinito, é um plano infinito. A luz que não chega devido a esse desvio. E quando o desvio é extremo, nós chamamos de reflexão total nas camadas de ar próximas ao solo, fazendo com que a luz agora se distancie dele, do solo. Desta forma, tem-se a ilusão que a superfície do solo está espelhada, como se fosse uma poça de água aparente. O fenômeno também é observado quando o solo está muito frio. Neste caso, as imagens refletidas no ar são invertidas. Então, primeiro nós temos uma fonte que emite a luz. A luz ela reflete no objeto a ser observado. Por exemplo, você tem uma fonte, o sol, a lua, uma luz artificial, a fonte que emite a luz. Ela reflete no objeto a ser observado, ela reflete na montanha. Depois a informação obtida após o passo 1 e 2 acaba na retina do olho humano. Mas os raios que não chegam até o olho humano, obviamente eles não podem ser processados, e você pode perder o objeto no todo ou em parte. Olha aqui o exemplo de uma imagem sendo ocultada por fenômeno óptico atmosférico. Você tem esse planalto aqui, essas montanhas, e aqui um ocultamento por espelhismo, ou reflexão total da luz. A luz começa a espelhar o próprio céu e oculta as montanhas, oculta esse platô aqui. Mais um exemplo, a imagem B na realidade não é uma estrutura física autônoma do barco, e sim o mero espelhamento da imagem A. Nós temos aqui o barco, com a estrutura dele, e ele está sendo espelhado de forma invertida. Este horizonte ele não é o horizonte real. O horizonte real seria onde está essa linha preta. Porém, o fenômeno da reflexão total está espelhando o barco como se ele estivesse de cabeça para baixo. Com relação ao vídeo que nós vemos, primeiro nós vemos o horizonte quase que desaparecido, essa prainha. Aqui a prainha desapareceu praticamente por completo. Estão vendo? Quase que não dá para ver e não adiantaria ter o melhor telescópio do mundo, você continuaria não vendo. E depois, em outro horário, o horizonte bem evidente.
embora distorcido. Estão vendo aqui? Por isso que eu digo, o horizonte ele não é um local físico exato. Vai depender muito das condições atmosféricas. Mais algumas imagens. Aqui temos a impressão de que o barco está flutuando, mas obviamente não é isso que ocorre. A parte de cima do barco também está sendo refletida aqui embaixo. E esta linha não é a linha do horizonte. A linha do horizonte ela teria que estar mais ou menos no meio do barco. Esta linha não é a linha do horizonte. Tanto a parte de cima do barco como o próprio céu estão sendo refletidos pela camada refringente de ar logo acima da linha aparente do horizonte. Então o barco ele está mais ou menos nessa linha preta. Aqui um exemplo claro de que os barcos eles não se ocultam em eventual curvatura. Não existe curvatura. O que ocorre é que ele vai desaparecendo. A luz que está sendo refletida nele vai chegar um momento que ela não vai mais chegar até o observador. Ele está tão distante, mas tão distante, que a luz refletida por ele não vai chegar até a câmera. Aqui está sendo utilizada uma câmera super zoom, se não me engano uma Nikon P900. Porém, vocês podem perceber, o barco ele está na superfície, acima da superfície, não tem curvatura nenhuma, e ele está literalmente desaparecendo. A luz, ela está sofrendo um desvio tão grande que ela está caindo, entre aspas, antes de chegar na lente da câmera. E aí vocês estão vendo, não tem curvatura nenhuma e mesmo assim o barco desaparece e não há nenhum instrumento, nenhum telescópio capaz de recuperá-lo. Porque o telescópio ele apenas amplia a visão, nada além disso. Ele não tem como capturar a luz que não está chegando. Ele está na mesma posição que o observador, ele não tem como aproximar nada, ele só tem como ampliar. Então está aí a câmera utilizada e o barco desapareceu sobre um plano perfeito, um plano absoluto. Mais alguns exemplos aqui, esse barco também está sendo espelhado, a parte de cima está sendo refletida embaixo, de forma inversa. Daqui a pouco a câmera vai começar a se afastar. Vejam, aqui também não é a linha do horizonte, onde parece que termina o mar. A linha estaria mais acima. O problema é que a luz está tendo esse espelhamento, está sendo ocultado por fenômeno óptico e nunca por curvatura, jamais. Agora a câmera se afastando, nós vemos que é um plano perfeito, é um plano absoluto. E agora ele está desaparecendo por perspectiva. Ele desapareceu por perspectiva, mas ele está sobre o plano perfeito. Eu vou repetir até as pessoas poderem entender que não tem curvatura. Ainda que desapareça por completo, não significa que ele foi ocultado fisicamente por curvatura, mas apenas significa que a luz não chegou até o observador de tão longe que estava. Mais um exemplo aqui. Outro barco sobre um plano perfeito, também sofrendo fenômenos ópticos. A câmera vai se afastando e ele acaba desaparecendo pela perspectiva. Portanto, prezados inscritos, por hoje é isso. Espero que tenha ficado claro, um vídeo simples, porém um vídeo que traz provas observacionais. Nós não estamos aqui para especular, nós estamos aqui para trazer as provas. Não deixe de se inscrever no canal O Caminho Estreito. Aquele que tem sede da palavra, que busca salvação, se inscreva no canal O Caminho Estreito. Peça para seus amigos, seus familiares se inscreverem. Vamos atingir 1000 inscritos para abrirmos a aba comunidade, para começarmos a fazer lives. Eu vou continuar postando Terra Plana aqui e Bíblia vai ser cada vez mais no outro canal. Então todo mundo, eu vou pedir para se inscrever com o sino ativado. Muito obrigado, fiquem na paz e na proteção do Eterno, em nome de nosso Mestre Rei e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.